Olá, pessoal! Então, hoje o nosso grupo, composto por mim, Bruna, pelo Cristiano, pelo Fábio e pelo Gustavo, iremos dar início aos seminários, então, da disciplina de produção e análise de sementes. E nós vamos começar, então, pela unidade básica, a principal unidade de estudos, então, dessa disciplina, que é a respeito da formação das sementes. Então, nós iremos trazer as etapas de formação das sementes, os processos que ocorrem, bem como as partes das flores, e a importância disso tudo, então, para o nosso estudo como engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas. Bom, então, por que será que essas sementes, elas são importantes? Elas são importantes porque elas garantem a sobrevivência das plantas no ambiente. Então, as nossas grandes culturas agrícolas se multiplicam a partir das sementes, né? Elas protegem o embrião que está dentro delas, depois a gente vai trazer as etapas que vocês vão poder entender melhor, os constituintes das sementes. Também elas são interligadas com a questão do melhoramento vegetal. Então, o melhoramento genético na questão das sementes é muito importante. Também ocorre uma dispersão das espécies pelo ambiente e essa dispersão ela pode ser facilitada dependendo da estrutura que uma semente possui. Então, nem tudo são flores, nem tudo é tão lindo assim, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Nós temos uma grande quantidade de buvas, né, que são umas plantas daninhas, que prejudicam muito, então, as nossas áreas, como é de conhecimento de todos, e as sementes da buva, então, além de produzir uma grande quantidade, elas se dispersam muito facilmente, e isso tem a ver, então, com um meio de sobrevivência para a espécie, então, ela tenta perpetuar a sobrevivência daquela planta no meio. Bom, então as plantas elas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Então, tanto de forma assexuada, por meio de brotos de partes vegetativas, como de maneira sexuada. Então, nesse momento, nós vamos focar apenas na questão da multiplicação sexuada das plantas. Então, as sementes, elas simbolizam a maneira como as espécies mais importantes formam os seus descendentes. Então, ocorre uma sequência geral de eventos, que seria a gametogênese, né, a formação dos gametas, a polinização, a fertilização, o desenvolvimento e a dispersão das sementes. Então, tudo isso nós vamos trazendo de uma maneira mais especificada para vocês. Eu vou iniciar falando da etapa do florescimento, que ele é um processo que ele vai iniciar com a transição entre a fase vegetativa e reprodutiva de uma espécie. Coloquei aqui uma imagem, né, da planta de soja, acredito que todos já tenham visto essa transformação nas culturas agrícolas, bem como outras plantas. E tudo isso, então, essa transição, esse processo de florescimento, ele depende muito da idade da planta, também depende de fatores ambientais e outros específicos. Então, muitas vezes a questão do fotoperíodo, a questão da disponibilidade de água no meio, enfim. Os meristemas reprodutivos, eles vão conduzir a formação dos órgãos florais, que vão dar origem, então, aos frutos e às sementes. Então, a gente sabe que existem os meristemas, né, ao longo da planta, e ao invés dele gerar um órgão vegetativo, por exemplo, uma folha, ele vai dar origem, então, a uma flor. E a indução floral, então, era isso que eu havia comentado, ela é provocada por um estímulo externo, pode ser o fotoperíodo, disponibilidade de água, também o estado nutricional da planta, todos esses fatores, então, vão acabar influenciando. Então, a respeito da estrutura de uma flor, ela apresenta partes femininas e masculinas. Às vezes, essas estruturas vão estar presentes em uma mesma flor, no entanto, elas podem apresentar somente flores com estruturas femininas e outras com estruturas masculinas. Então, a parte do androceu seria a parte, o aparato masculino daquela flor. Ele é formado, então, pelo filete, que seria essa estrutura aqui, e pela antera, que seria essa estrutura aqui da ponta. Já o gineceu, ele seria o componente feminino da flor, que ele é composto, então, pelo conjunto de carpelos. O que seriam os carpelos? São formados pelo estigma, estilete e o ovário. Buenas, pessoal, me chamo Cristiano Tonetti e eu vou dar prosseguimento ao trabalho. Tratando agora sobre a formação do grão de pólen, então, esse é formado na parte masculina da flor, ou seja, na parte do androceu, onde é constituído pelo estame e pela antera. O estame, então, é um filete que dá sustentação justamente à antera, que seria uma dilatação deste. Nessa antera vai possuir duas tecas, onde cada uma dessas tecas possui dois sacos polínicos, onde é formado o grão de pólen. As células-mãe, 2N, ou seja,
os microsporócitos, eles vão passar por um processo de meiose, originando então tetrápodes, ou seja, 4 células N, que ocorre devido à divisão reducional, onde o núcleo sofre 2 divisões, porém, acompanhados por apenas uma divisão dos cromossomos, então originando então 4 células haploides. Essas células haploides vai possuir os tecidos internos e externos, que vão ser chamados de exina, ou externo, e íntima, ou interno. Nesses grãos de pólen, então, vai possuir os núcleos tanto vegetativo quanto germinativo, que vai ser tratado posteriormente. Então, aqui só uma representação do que seria a germinação do grão de pólen, como a gente pode verificar, onde vai ter os núcleos espermáticos, o tubo polínico e também o núcleo vegetativo. A polinização, então, a deiscência da antera, ela vai promover justamente a liberação desses grãos de pólen, que seria a transferência desses ao estigma da flor. Também existe um termo que é um pouco contraditório entre alguns autores, que seria a antese, que alguns acreditam que se trata de todo o processo de abertura da flor e outros é só quando o estigma estiver receptivo. Os principais agentes polinizadores, então, são os insetos, o vento, pássaros, também existem a questão da água, enfim, então, de acordo com a característica de cada grão de pólen, ele vai ser disseminado por um agente, por algum fator. Também é importante ressaltar que existem plantas que se autopolinizam e também algumas que realizam a polinização cruzada. Um exemplo de autopolinização seria a cultura a cultura da soja, onde após a abertura da flor, essa já está fecundada, já está polinizada. Então, teoricamente, não necessitaria ou necessitaria em menor quantidade agentes polinizadores, porque a própria flor mesmo realiza a autopolinização. Em contrapartida, temos a cultura do milho, por exemplo, que realiza a polinização cruzada, onde existem mecanismos que impedem a autopolinização. Então, ali vai ocorrer a fecundação cruzada, onde o pólen da parte masculina da flor vai cair na parte feminina de outra planta, no caso, para evitar justamente essa autopolinização, o que causa, então, aumento da variabilidade genética. Importante também no processo de melhoramento. A importância da polinização, então, é de extrema importância, sendo que 76% das plantas cultivadas para a produção de alimentos no Brasil, elas são dependentes da polinização realizadas por animais. Podemos citar, então, a questão das macieiras, a maçã, então, que ela é bastante dependente da polinização por abelhas, onde muitos apicultores fazem parcerias com esses produtores de maçã para levar, então, as suas colmeias para realizar esse processo, porque pode, se não ocorrer a polinização na macieira, pode causar inviabilização da produção e também uma baixa produção. Além disso, então, como eu já comentei, a questão do aumento de produtividade também vai contribuir para a formação de frutos e sementes de uma melhor aparência e uma melhor qualidade, agregando, então, valor comercial a esses produtos. Tratando agora sobre a fecundação, o grão de pólen ele vai alcançar o estigma. Então, após a liberação, o amadurecimento, então, senescência da antera, vai ocorrer a liberação desse grão de pólen, que ele vai cair sobre o estigma da flor, na parte feminina da flor, onde ele vai absorver, então, esse líquido estigmal e vai iniciar o processo de germinação do grão de pólen, que ocorre, então, o desenvolvimento do tubo polínico até alcançar o óvulo, onde vai ocorrer a transferência dos gametas, onde vai ser formado, então, as sementes, e com outra parte vai ser formado a reserva, ou seja, o endosperma, que meu colega Fábio vai comentar na sequência. Olá, eu me chamo Fábio Timine e vou dar prosseguimento no trabalho. Então, durante a etapa de fecundação, há a formação do zigoto 2N, que dá origem ao embrião. O núcleo espermático dá origem ao endosperma, enquanto os integumentos do óvulo dão origem aos tegumentos da semente. Nesta representação da dupla fertilização de angiospermas, a gente pode observar no estádio 1 que o tubo polínico, com 2 células reprodutivas em desenvolvimento, ele se direciona à micrópila. No estádio 2, um dos gametas masculinos vai se aproximando dos núcleos polares, enquanto que o outro gameta se aproxima da oosfera. E no estádio 3, a gente tem a dupla fertilização dada como completa. O processo de embriogênese seria mais a parte de desenvolvimento do embrião.
ela ocorre no interior do saco embrionário. Após a fertilização, o zigoto é envolvido por parede celular e começam a ocorrer diversas divisões celulares, resultando numa massa de células que origina o embrião da semente. O zigoto contém organelas citoplasmáticas que são oriundas dos gametas feminino e masculino. No entanto, o constituinte mais importante do zigoto é o núcleo. Nesta figura, a gente pode observar os estágios de desenvolvimento do embrião de uma dicotiledônea, onde no primeiro estágio ocorre a primeira divisão mitótica do zigoto. Nela já se tem um direcionamento da polaridade da futura planta. Nela também há a formação da célula basal e da célula terminal. Elas se diferenciam por aspectos de constituição e função. No estágio 2, o suspensor empurra o embrião para o centro da célula. Isso é uma etapa muito importante, pois aí ocorre a transferência de nutrientes e de reguladores de crescimento para o embrião. No estágio 3, é o estágio de pró-embrião dos cotilédones, ocorre o achatamento da extremidade do embrião e também divisões celulares. Aí ocorre a formação dos cotilédones. No estágio 4, ocorre a diferenciação dos cotilédones, e no estágio 5, você tem o embrião completamente formado. Assim, ele possui todos os órgãos primordiais da futura planta. Dentre os órgãos são os tegumentos, a radícula, o hipocótilo, a plúmula e os cotilédones. Então, durante o processo de embriogênese, ocorrem aumentos tanto do número como também do tamanho das células, como também acontece a diferenciação de tecidos. O endosperma. Então, durante o desenvolvimento do embrião, o núcleo do endosperma passa por diversas divisões celulares e também passa por formações de paredes celulares que vão preencher os espaços não ocupados pelo embrião. O endosperma ele pode ser também chamado de albume, é um tecido de armazenamento de nutrientes, ou seja, ocorre transferência de reservas da planta-mãe para a semente em desenvolvimento. Em sementes, existem sementes com ou sem a presença do endosperma. Por exemplo, as sementes albuminosas, que seriam sementes de gramíneas. O endosperma seria uma pequena camada de tecido que é possível ser vista, como podemos ver na imagem da direita. Já em sementes exalbuminosas, no caso das dicotiledôneas, o endosperma seria constituído por pequenas quantidades de células, ou seja, as reservas estariam armazenadas dentro dos cotilédones, como podemos observar aqui na imagem da esquerda. Os tegumentos. O tegumento ele pode ser chamado de envoltório ou casca, é o principal modulador das interações da estrutura interna da semente e do meio ambiente. Ele é constituído por tecido materno e ele reflete o genótipo da planta-mãe. Podemos dizer que o tegumento seria a cobertura da semente. Ele desempenha funções importantes para o bom desempenho e garantia da vitalidade da semente, como também o conhecimento anatômico quanto morfológico do tegumento possibilita a gente explicar e também direcionar práticas de manejo que vão facilitar no desenvolvimento da semente por causa das diversas variações climáticas. Então, podemos dizer que os tegumentos têm funções importantes, como manter unidas as partes da semente, proteção contra agentes externos de natureza climática, biótica, mecânica ou química, também pode regular trocas com o ambiente, como também regular a germinação. Nesta imagem, a gente pode observar rupturas no tegumento de soja provocada por injúrias mecânicas. A primeira e a segunda imagem são imagens externas e a terceira é uma imagem por radiografia. Eu vou dar prosseguimento ao assunto de tegumentos, dando uma ênfase na presença da lignina. Ela é um polímero na qual confere uma resistência mecânica nas sementes e protege ela nas paredes celulares contra a invasão de micro-organismos ou patógenos. Na tabela 3, ali abaixo, ela mostra o teor de lignina em relação à resistência mecânica. Ali são várias cultivares de soja. Vamos tomar como exemplo a FT2, na qual ela tem 6,2% de lignina e ela
dá um teor de resistência mecânica de 575. Mas se nós pegar já a savana com 4,3 somente, vai dar uma resistência mecânica de 349 somente. Isso nós podemos concluir que, de acordo com a presença da lignina, quanto mais lignina está presente, maior vai ser a resistência com relação a injúrias mecânicas. O livro também traz outro exemplo das cores de semente de feijão. Cores mais escuras têm teor de lignina mais elevado no feijão, cerca de 15%. E elas são muito mais resistentes do que as de cultivares brancas ou mais claras, que têm somente 1%. Então, de acordo com o teor de lignina, vai conferir uma resistência maior com relação a patógenos e danos. Bom, vou falar agora um pouco sobre fruto e semente. Um fruto normal, ele é originário de um ovário maduro de uma flor, que pode ter incluso uma ou mais sementes. Tipo, com relação ao pêssego, o abacate, ele só tem somente uma semente. Se nós pegar uma melancia, ó, ela tem várias sementes. E o fruto, ele é composto por pericarpo e semente. A semente, por sua vez, ela é composta pelo endosperma, na qual ela vai ser o tecido de reserva, que vai suprir o embrião, que por sua vez ele vai dar origem a uma nova vegetal, e o tegumento, que será o envoltório da semente. Já o pericarpo ele é composto pelo endocarpo, que seria a parte interna, o mesocarpo, que seria a parte intermediária, e o epicarpo, que seria a parte bem de fora, a casca mesmo do fruto. Já os frutos, eles são compostos por duas divisões, os secos e os carnosos. Frutos secos possuem pericarpos pobres em água. Um exemplo disso é as castanhas, as nozes. Já os frutos carnosos, eles têm pericarpos ricos em água. Ali na foto, como está ali a imagem, um exemplo seria o pêssego, a maçã, a melancia propriamente dita. Outro, agora falando um pouco sobre a semente, elas são consideradas por uma parte reprodutiva da planta, mas não é somente isso, porque nela já está inserida uma nova planta embrionária. E isso é uma coisa muito importante, já que ela completou o primeiro estágio de vida, ela já se tornou independente da planta mãe que originou ela. E a semente, ela é composta pelo tegumento, que é composto pelo testa, que dá origem à parte externa da semente, e o tegma, que seria a parte interna da semente. O endosperma, que dependendo da semente, do vegetal, vai mudar as fontes, o tamanho do teor de tecido que vai suprir o embrião de reserva, o tecido de reserva. O embrião, por sua vez, ele é composto por cotilédones, que vai suprir o eixo embrionário. O eixo embrionário, por sua vez, ele vai dar origem à plúmula. A plúmula ela é semelhante a uma gema apical, que vai dar a origem às folhas. No caso, a plúmula será as primeiras folhas. O hipocótilo, que será responsável pelo crescimento vertical para a emergência da plântula, que posteriormente vai se tornar o caule, e a radícula, que é a primeira raiz que a semente emite, que vai em busca de sustentação, água e sais minerais, nutrientes de modo geral. Bom, aqui eu só vou explicar com relação à diferenciação das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. As monocotiledôneas, o exemplo ali é o milho e a cebola. Pode-se notar ali um desenvolvimento do endocarpo do pericarpo no milho, e as dicotiledôneas, na qual se confere ali, pode-se perceber a presença de dois cotilédones. Outro ponto que deve se destacar é com relação às plantas epígeas e hipógeas. A planta epígena, o cotilédon ele emerge junto com a plântula. No caso ali, o feijão e o soja são exemplos.
na qual ele vai suprir a planta até que ela consiga emitir o primeiro trifólio, que seriam as folhas verdadeiras. Já o milho, que é uma planta hipígea, ele vai permanecer o tecido de reserva abaixo do solo, na qual só vai emergir a parte vegetativa para o desenvolvimento vertical da planta. Então, agora, com tudo que foi falado, né, pelos colegas anteriormente, eu vou trazer um slide de resumo, então, para a gente dar uma retomada em todos os conteúdos, todas as etapas que a gente acabou vendo nessa apresentação. Então, aqui nós temos a primeira imagem a respeito de uma flor, né? Ela tem, então, a sua parte masculina. Nesse caso, a antéria está sendo vista de uma maneira transversal em um corte. Então, a gente sabe que para a geração dos grãos de pólen acontece uma meiose das células. Elas então se dividem, uma célula 2N se divide, gerando uma célula haploide, que vai ser então o grão de pólen. Esse grão de pólen, então, ele vai adentrar no gineceu da flor. Então, aqui nós temos as partes do gineceu, o estigma, o tubo polínico, o ovário e o óvulo. Vai acontecer a fecundação, então, como vocês podem observar, a geração do embrião, que dá origem, então, à semente, e posteriormente, aqui a sementinha já emitindo, né, os seus primeiros meristemas, a gente pode, então, observar que a partir desse sistema, então, que se formam as sementes e ocorre a geração, a sobrevivência das plantas naquele meio. Então, a partir delas que as plantas conseguem se propagar. Bom, então, só a nossa referência, ela foi baseada, então, no livro de Fisiologia de Sementes de Plantas Cultivadas, que o professor disponibilizou no Moodle. Então, nós utilizamos o capítulo falando somente a respeito da formação das sementes. E muito obrigada, então, pela atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.